Marcela Thaís, no Dunamis Hangout, eu era apenas uma criança. Bora pro vídeo. Isso foi muito bom pra calibrar logo quem... meu pai falava muito uma frase que eu achava um pouco dura, mas ela serve muito para minha vida cristã. Que ele falava assim, ó, você não fez mais do que a sua obrigação. É a frase que vem assim, você vira pai, você ganha essa frase, né? Vira a mensagem da sua vida. E eu achava tão injusto, porque, poxa, não, eu me esforcei. Tirei 10. Não, mas isso é o mínimo, Não, né? no reino de Deus, essa frase, ela faz todo sentido. Ele já fez tudo, a gente só faz o mínimo. Qualquer coisa que a gente fizer não vai nunca igualar o que ele fez. É o que a Bíblia chama a gente de servo inútil, porque só faz o que é mandado. Eu não tenho nem criatividade pra criar algo novo, não. Não tem nada de novo na terra. Cara, sou muito fã da Marcela Thaís, como cantora, como pessoa também, como uma serva de Deus. Cara, sou muito fã dessa mulher, pelo amor de Deus. Debaixo do sol, na terra. Você só vai com um pouquinho de criatividade, fazer uma musiquinha diferente, mas é adoração, é arte, só aquilo mesmo. Tem uma frase que eu, não sei, eu era muito novo, mas veio na minha cabeça, assim. Criar nada mais é do que copiar a Deus. Que ele que criou, maravilhosa. Né? Eu lembro de, cara, terceiro ano do colegial. Criar nada mais é do que copiar Deus. Vou copiar essa frase pra mim também. Tava desenhando um cérebro, assim, num caderno. E aí veio, cara, Deus é o criador. Criar é copiar Deus. Mas, Marcelo... Você que falou essa frase? Nossa, nunca ouvi isso em nenhum lugar. Cara, você é um poeta. Obviamente foi o Espírito Santo, né? Não fiz mais do que a minha obrigação. Revelação, né? Mas... Ou seja, você está copiando o Espírito Santo. Desculpa. Um poeta. Copiando um Ele é o poeta. maior Copiou poeta. também. Mas eu queria... Uma coisa muito legal que você falou, que é... Como que então... Vai pra frente, pra trás, a conversa é assim, né? Como que você se reencontra? Você estava falando, né? De às vezes a gente começa a achar... E você começou a dizer ali da questão do teu início no quarto. Como que você se regula? Sabe, esse reencontro seu? Boa. Eu senti a necessidade extrema de sobreviver em Deus. Porque eu havia sofrido um abuso. Cara, o tema tá pesado aqui, hein? Olha só, sobreviver em Deus. Sofreu um abuso, vambora, vamos junto. E um abuso sexual que até então os meus pais não sabiam. Aos Poxa 11 vida. anos, por um parente muito próximo. Então, eu guardei por 3 anos. E Meu foi Deus. muito difícil, porque minha mãe me chamava de alegria da casa. Ela sempre falava, alegria da casa chegou, porque eu sempre fui muito espontânea, alegre, faladeira. E aí, por 3 anos, eu me senti sufocada. Eu me senti como que algo viesse sobre mim e é como se abafasse os meus sonhos. Um fardo muito... Você tem a luz e alguém vai lá e apaga. É incrível porque quando se fala de abuso, 2 coisas me veio à mente agora. A primeira coisa, geralmente é alguém próximo. Um parente, um amigo, um vizinho. Alguém que conhece a rotina da família, que conhece a família, que conhece o membro, a pessoa, no caso dela, que conhece a menina que foi abusada. A segunda coisa é que é incrível como você se sente culpada também. Você, na verdade, é a vítima, mas é incrível como a pessoa que sofreu abuso, a pessoa abusada, ela se sente culpada. Olha que interessante. Ela, durante 3 anos, guardou isso pra ela. Vamos ver. E aquilo foi muito triste, porque eu sempre gostei muito de viver. E, de repente, era como se um carimbo tivesse vindo na minha história e colocado em xeque toda a minha pureza, porque, inclusive, quem passa pelo abuso é inconsciente. Mesmo que saiba que não teve nenhuma participação naquilo, se culpa. Uma culpa, é verdade. Acabei de falar. Por quê? Porque você foi exposto a uma sujeira. Embora não seja sua, você se sente que você passou o pé na lama. Verdade. Entende? Você já ficou com aquela agonia de derramar o lixo, a água do saco de lixo o no pé? suquinho do lixo. Enquanto você não vai não tomar banho, entendeu? Parece que é aquela coisa. E você ainda acha que não saiu, né? Exatamente. Verdade. Então era uma coisa que me acompanhava. O pecado de alguém havia respingado em mim, mas eu era uma criança, eu não sabia administrar um fardo desse, entende? Por isso que Jesus é lindo ao dizer, me dá seus fardos para eu carregar. Porque são fardos que nós colocamos e outras pessoas também colocam sobre nós. Expectativas, pecados delas também. Então, assim, a gente pode ir para vários lugares com essa teoria, inclusive dos fardos. Mas a questão é que eu realmente estava
real, era literal. Era um fardo que eu tava carregando. E era um fardo que eu carregava em prol da minha família, na minha cabeça. Porque se eu contasse, destruiria toda a família. Nossa, cara, é difícil. É difícil. Quando se fala de abuso, é complicado. Criança. Abuso, de uma maneira geral, já é complicado, né? Já não é certo. Ainda mais uma criança, né? E olha só que interessante. Ela carregava uma culpa e carregava um fardo que não era dela também. A ponto de, peraí, se eu expor, se eu contar, vai desmoronar minha família. Então, pô, mas ela era apenas uma criança, entendeu? 11 anos de idade, meu Deus. Entende? Ainda mais quando é dentro de casa, né? E eu era muito Pressão. consciente desde menina. Eu era aquela menina assim, que se as pessoas estavam brigando, eu era a pacificadora. Eu era sempre consciente. Sim. Então, eu achava que essa era a minha responsabilidade. Então, para eu ser uma adolescente responsável, eu tinha que segurar essa verdade, Segurar que na verdade a bucha, era uma né? mentira, para a família não se separar. Entendeu? Sim. Então eu me achava responsável por isso, que não é justo com ninguém e não é uma verdade. E você vê muitas pessoas passando por isso. É bom até ser, porque eu acho que muitas pessoas que foram abusadas, elas têm essa narrativa. Eu não conseguia falar. E aí isso vai causando trava. um negócio muito maior. Porque é uma culpa tão grande, né, que ela começa a ficar maior do que a tua justiça. É algo que trava, que sufoca, né? Acredito que é algo que sufoca a pessoa a ponto de, primeiro, você se sentir culpada, segundo, de você se sentir no direito de não contar pra ninguém, porque você acha que a família pode desmoronar, pode acontecer briga, vai dar polícia, e você nova, né? Vamos usar o caso dela, e o caso dela, infelizmente, casos como esse se repetem a cada dia, infelizmente. Só Deus mesmo para guardar nossas vidas aí. Mas a pessoa carrega um fardo que não é dela. Então, a ponto de, não, peraí, se eu falar, vai desmoronar a família. Se eu contar, vão se separar. Cara, terrível. Assim, cara, você tem que ter uma justiça. Só que a culpa, ela começa a falar, nossa, mas aí a sua família toda vai ser destruída por conta disso. Então é melhor, né? Mas é uma culpa que você não tem que carregar, porque ela precisa ser devolvida para aquela pessoa ser tratada. Então, se você não devolve Verdade. a bola, é como você falou, a justiça precisa ser cumprida. Exato, E se você não fala, o pedófilo continua na família. Nossa. E ele vai fazer com Com a outras outra pessoas. sobrinha, com o outro primo, com o outro filho. Verdade. Entende? Se é um pedófilo dentro da família, ele não tem esse negócio de grau de Exato. parentesco. Ele não tem respeito. Pedófilo é pedófilo, acabou. Entende? Eu nem total. digo que é doente, porque as pessoas dizem, isso é uma doença. Não, Isso é não. feito consciente, Sim, entendeu? não. E pode, uma das comorbidades, uma doença mental, pode, mas isso é uma coisa que independente desse desvio pecaminoso no ser humano, Sim. ele precisa, sim, ele vai ter, pode ter certeza que vai ter justiça divina, que ela não falha, mas ela precisa também ter justiça na terra. Sim, e sim. Deus quer que tenha, porque Deus é a favor da justiça na terra E é também. importante você falar isso, Marcelo, porque a gente está entrando nesse assunto até mais pesado, mas é preciso ser falado. É Porque necessário. acontecem muitos casos de abusos, né? Pedofilia ou até, enfim, abusos sexuais dentro da igreja. Sim. E Sim. com muito encobre... Muito. encobre, né? Vai pra Encobre- sala de alguns pastores, tenho certeza que não, dessa igreja, tenho certeza que jamais aconteceria isso. Mas, principalmente antigamente, quando era só tratado como pecado e não crime, Sim, ele exato. pensava assim que o pecado merece perdão. Então, chamava às vezes até a vítima e expunha de Você novo pode até perdoar, mas a pessoa tem que... pra rolar um perdão. Pagar. Gente, não tem como Não, fazer pelo isso. amor. E outra também, né, com a vinda da internet, das redes sociais aí, acabou expondo muita coisa. Então, infelizmente, é algo que sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Ela falou que citou o caso de igreja, sempre aconteceu em igrejas. É um caso que, infelizmente, está acontecendo ainda hoje. Aconteceu ontem. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas aconteceu ontem. Infelizmente. Então, o que as redes sociais fez? Mostrou, claro, a rede social que eu digo não de uma maneira genérica, mas mostrou, deu voz a essas pessoas, apareceu muito caso, apareceu muita gente. Cara, é só Jesus, só Jesus. Gente, papo tá bom. Se você não se inscreveu no canal,
Se inscrevam no canal, dá um like nesse vídeo, porque tá demais. Entendeu? Não tem como fazer Pode isso. até perdoar, porém, a justiça dos homens tem que ser Tem que ser feita. Tem que ser feita, Tem que né? ser Então, feita. Tem que ser feita. Até pra parar essa pessoa. É. Então eu vi a minha primeira luta pela minha própria vida. Eu nunca Olha só. achei que eu ia ter que lutar pela minha vida. Caramba. Então eu tive que lutar pela minha saúde mental muito nova. Embora eu não soubesse os termos para isso, nem sabia o que era saúde mental, eu sabia que algo iria me matar. Mesmo que eu estivesse viva, eu já sentia a morte dos meus sentimentos. Nossa. Uma coisa muito louca, que tem um versículo que todo mundo conhece, é que o preço do pecado é a morte. É que a gente acha que, não, então se eu não viver pecando, eu não vou correr risco de sofrer um acidente e morrer, né? Agora, fica pecando pra você ver. Você vai sofrer um acidente de carro, alguém vai te matar. As pessoas fazem essa associação que quem tá pecando demais corre o risco de morrer morte física. Só que esse preço do pecado, vamos dizer, esse salário... o salário do pecado. salário, ele é pago nas mortes... Ele tem vários tipos de morte. É a morte espiritual, principalmente. A morte espiritual, principalmente, e a morte emocional da saúde mental, a morte Verdade. de relacionamento, morte de casamento, morte de relacionamento entre Cara, pai e filho. pesado, isso aí. É morte em geral, morte dos seus sonhos, É isso morte mesmo. da sua vontade de viver, entende? Então, era um pecado que não era meu, mas ele gerou essa consequência nas minhas emoções. E olha o tamanho das consequências, né? Tão nova, já passando por um turbilhão de coisas. É só Jesus mesmo pra guardar, viu? Só Jesus mesmo. E eu, um dia no quarto, muito honesta, eu falei, eu me senti muito corajosa e eu agradeço muito a Marcela, dos 11 anos dela. Quando ela, igual uma guerreira no quarto, eu falei, eu acho até que em voz alta isso, eu falei, ou isso me mata, ou isso me fortalece. Ali a Marcela Thaís começou a ser gerada em Deus. Caramba. Se em algum momento a Marcela Thaís é uma base para Deus mostrar coisas, essa base ela não é construída no holofote. Essa pessoa, essa persona que chamam nas táticas Sim, de marketing. de marketing, essa persona que Deus cria, porque Deus cria também personas, Deus precisa pegar pessoas que tenham características Figuras, específicas. para ele poder Olha, usar. você Deus é um usa todo mundo, bravão cara. mesmo, mas eu vou usar isso também, Isso, entendeu? sim, Você é ousado, eu vou usar isso. Você é tímido, eu vou usar isso também. Deus usa todos nós com aquilo que nós temos. Como é redundante, mas é isso aí. Entende? Deus usa tudo. Eu acredito que essa minha coragem começou a despertar no meu pior medo, que era o medo de não ter uma vida livre. Eu me senti presa. E aí foi quando eu tive coragem de contar e realmente minha cura começou ali. Quando eu tive coragem de contar e foi libertador. A família se dividiu? Sim, se dividiu. Mas Deus fez, cumpriu o que Ele queria cumprir. A responsabilidade não era minha. Mas foi Não, culpa de quem fez. foi a culpa de quem fez. E, enfim, a minha vida, eu perdoei essa pessoa espiritualmente. Não sou obrigada a conviver com ela. Com certeza. Mas Verdade. liberei ela para que, se ela quisesse consertar em Deus e ir pro céu, ela tá livre. Mas eu não convivo com ela. É forte, maduro. Marcela Thaís aí com testemunho, onde ela sofreu um abuso na infância, onde conviveu durante 3 anos com esse fardo pesado. A gente sabe que, infelizmente, esses pedófilos eles estão em todos os lugares. O que a gente tem que fazer realmente é guardar no Senhor, orar, buscar a presença dEle, mas também devemos ser vigilantes, devemos estar atentos aos sinais dentro de casa, por que não? Né? Devemos estar atentos às pessoas ali chegando mais perto, devemos guardar as nossas vidas, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Ufa, é isso aí. Gente, Deus abençoe. Tamo junto.